Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Na verdade, nós sabemos que nós só alcançamos a paz do Cristo quando nós nos predispormos a usar a paz do Cristo. Hoje, exatamente 22 de abril de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Ave Cristo. Nós iremos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será feita pela nossa irmã Carla. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso estudo. Teremos a voz do Augusto fazendo o quinto varro e teremos a voz do Igor fazendo Tassiano. Mais uma vez, Senhor Jesus, te agradecemos essa oportunidade de estudo e aprendizado. Que possamos, nessas lições sublimes da passagem de Quinto Varro para Tassiano, também aprendermos a relevar os erros alheios, a seguir contigo e aceitar teu evangelho de verdade, não só com as nossas palavras, mas com as nossas ações, com os nossos pensamentos. Ajuda-nos a chegar até Ti com a paz, com a calma e a serenidade daqueles que sabem que nunca estão sozinhos. Que assim seja. Em nosso último estudo, Quinto Varro está agonizando e chega Tassiano e Opílio. E o Quinto Varro fala que pediu para Jesus, né, que não permitisse que ele fizesse a travessia, a grande viagem, sem reencontrá-lo, que era o desejo dele na hora da execução. Ele procurou pela Assembleia e o Tassiano não tinha ido. E ele falou que ele devia também agradecer ao Opílio, porque o Opílio o tratou como filho, cuidou dele, e a Cíntia Júlia tinha... Ele disse que a Cíntia Júlia tinha o direito de escolher, né? Que ele não podia impor a vontade dele, a escolha do coração dela. O Tassiano diz para ele que se ele devia aceitá-lo como pai, mas ele não sabia, ele não entendia o perdão das ofensas. E o Varro fala no fim para ele, né? Que ele era moço em demasia, e ele podia aceitar o Evangelho do Senhor e realizar obras imortais. Paramos aí. Então, lembrando da última fala de Quinto Varro. Não te arrojes aos precipícios da vaidade e do orgulho. És moço em demasia. Podes aceitar o Evangelho do Senhor e realizar obras imortais. Lembrando que Quinto Varro aqui está só sangue. Tórax dele foi atingido, lembra disso? Então ele está aqui, ele está ainda encarnado por bondade divina, porque ele solicitou muito que ele pudesse ver o filho antes de desencarnar. E lembra que o carrasco, foram quantas tentativas? 3. Podia fazer a quarta? Não. Podes aceitar o Evangelho do Senhor e realizar obras imortais. Clamou o rapaz, abeirando-se do desespero. Não posso, não posso. Sinto que não me é possível fugir à verdade. Sou teu filho, sim, mas sou contra o Cristo. Não admito uma fé que anula o brilho e o valor.
se não fosses cristão, provavelmente não teríamos atingido este abismo de sofrimento moral. Morrerei com os nossos antigos orientadores. Consagrei minha total confiança às divindades. Não posso afastar-me do santuário de nossa fé. Observou o pai, sereno e bondoso. Não te conturbes. Não seria agora, nos derradeiros instantes de meu corpo, que terçaria armas contigo em disputa religiosa. Começas presentemente a viver. Quantos problemas te reserva o futuro? Quantas lições recolherás em contato com as dores humanas? Enquanto os nossos velhos deuses se arrojarão ao pó de que se formaram, Jesus viverá eternamente. Ele te socorrerá em algum ângulo da estrada, como socorreu a mim. Amanhã, quando o muro de sombra estiver levantado entre nós, continuarei velando por teus passos. Seguir-te-ei a luta de perto e voltarei a estar contigo, possivelmente em outro corpo. Renasceremos sempre até o aprimoramento integral de nossa alma. Aqueles que se amam jamais se separam. Morrer não é afastar-se de maneira irremediável. De uma vida mais livre, podemos acompanhar os seres amados de nosso roteiro, inspirando-lhes novos rumos. Por enquanto, nada possuo de mim com que te possa auxiliar. Contudo, confio na eficácia da oração e continuarei implorando a bênção de Jesus em nosso favor. Não importa a transitória impossibilidade de crer em que te encontras. Por minha vez, nada fiz ainda com que possa merecer a divina proteção e tenho recebido incessantemente o amparo celeste. Espiritualmente, meu filho, somos ainda crianças no grande e abençoado caminho, qual acontece ao menino inconsciente na infância terrestre, que se desenvolve sem perceber a grandeza do sol que nos sustenta. Seguimos nascendo humana, ignorando a infinita sabedoria que nos ampara e dirige. Apesar disso, por trás de todos os dons que nos felicitam, vive Deus, que nos criou para o bem eterno e que espera por nosso crescimento com desvelos paternais. Então, momentos finais da encarnação de Quinto Varro. Lembramos que essa encarnação ele solicitou, mas ele veio para ajudar o filho, Tassiano. Lembrando que Tassiano, no mundo espiritual, era um daqueles espíritos que iam para os circos, lembra disso? E se alegrava em ver os corpos sendo estraçalhados pelas feras. Então ele era um daqueles que gritava mesmo, que aplaudia aqueles absurdos que eram feitos nos circos romanos. Então essa é a condição desse espírito, extremamente revoltado, extremamente rebelde. Ele reencarnou e teve um álibi para justificar a raiva dele pelo Cristo. O álibi era qual? Os cristãos mataram meu pai. Então, agora nesse momento, ele acaba de saber que, em verdade, não foram os cristãos que mataram seu pai, mas isso mudou alguma coisa dentro dele? Na verdade, ele nunca gostou de Jesus. Ele apenas justificou isso. Vamos ver a fala de Quinto Varro. Não seria agora, nos derradeiros instantes do meu corpo,
que traçaria armas contigo em disputa religiosa. Eu não vou ficar aqui discutindo religião contigo. Começas presentemente a viver. Começas agora. Eu estou desencarnando, então agora que vai começar. Porque o que acontece, gente? Quando a gente reencarna, 9 meses dentro da barriga. Estado de inconsciência total. Total. Aí você nasce, bebê. Inconsciência total. Quem que está te conduzindo? O instinto. Quem que está cuidando de ti? Teus pais. Até 9, 10, 11 anos, condução total. A partir de 11, 12 anos, tu começa a afirmar a tua personalidade. Mais ainda, esse é o momento que vai unir o que você recebeu dos pais e o que você traz. E todo esse processo aí, até 18, 19 anos, a gente ainda não tem consciência do que é vida, a não ser que você seja um espírito superior. E às vezes a gente se aproxima de 20 anos sem ter pensado no que é a vida. Porque vivia em função de escola. Os pais dificilmente orientam os filhos. Então, quando é que a gente começa realmente a viver a vida? Sabe quando? Quando a dor bate em nossa porta. E quando a gente diz viver a vida, é aí que você começa a amadurecer. É por isso que o Evangelho diz que a dor é uma bênção que Deus envia aos eleitos. Então nós começamos a viver, nesse processo de viver, porque quem está morto, vou usar o termo, né? Não progride, acabou, está parado, está estático. Quem vive está em movimento. Pergunto de vocês, quantos terrícolas estão mortos quando se fala em movimento espiritual? Em evolução espiritual. Sem viver, estão mortos. Poucos terrícolas estão vivos para a vida real que me proporciona o desenvolvimento espiritual. Então, o Tarciano aqui não está entendendo a profundidade da fala do Pai. Começas presentemente a viver. Quantos problemas te reserva o futuro? Tá vendo? Viver e logo depois as encrencas. Quantos problemas te reserva o futuro? Quantas lições recolherás em contato com as dores humanas? Quantas lições recolherás? Se eu ficar trancada dentro do meu quarto, eu tenho como evoluir? Não. Quando é que a gente evolui? Em contato com o outro. E quanto mais difícil esse outro que eu convivo, melhor o buril ele é. Enquanto os nossos velhos deuses se arrojarão ao pó de que se formaram, Jesus viverá eternamente. Hoje, em 2022, a gente não sabe nem os nomes dos deuses daquela época. Para a gente saber, a gente vai no poderoso Google, digita lá, para a gente saber que Deus era esse. Voltou a pó. Mas todos nós sabemos quem é Jesus Cristo. Ele, Jesus, te socorrerá em algum ângulo da estrada, como socorreu a mim. Amanhã, quando o muro de sombra estiver levantado entre nós, continuarei velando por teus passos. A morte existe? É uma vida só.
E dentro dessa vida são várias encarnações. Então, ninguém morre porque continua vivo, vivendo a vida. Continuarei velando por teus passos. Seguir-te-ei a luta de perto. Porque viver na terra é prazer? É luta. E sabe qual é a maior luta? É a luta íntima. E voltarei a estar contigo, possivelmente no outro corpo. Ele está falando de quê? Reencarnação. A palavra existia nessa época? Mas o fenômeno existia? Sim. É lei. A palavra foi criada por Allan Kardec. Uma vez alguém chegou e disse: Conceição, não existe reencarnação. Você nem vê falar em reencarnação na Bíblia. Eu disse: não, fala. Mas não com esse nome, porque a palavra foi criada pelo professor. Mas o fenômeno sempre existiu. E a palavra foi criada pelo professor Allan Kardec e hoje ela vulgarizou. Todo mundo sabe o que é reencarnação. Pode até não aceitar, mas sabe. E o fato da pessoa não aceitar, isso não muda absolutamente nada. Renasceremos sempre até o aprimoramento integral de nossa alma. Aqueles que se amam jamais se separam. Hashtag fica a dica. Morrer não é afastar-se de maneira irremediável. De uma vida mais livre, podemos acompanhar os seres amados de nossos roteiros, inspirando-lhes novos rumos. Entendeu, espíritas? Ninguém morre. E para quem retorna à pátria espiritual, continua amparando. Mas ele vai dizer algo muito importante aqui, que vai lembrar a obra Nosso Lar. Por enquanto, nada possuo de mim com que te possa auxiliar. Porque no mundo espiritual, para que eu possa auxiliar os da terra, eu tenho que ter o quê? Bônus horas significa o quê? Trabalho. Em prol do outro. Contudo, confio na eficácia da oração e continuarei implorando a bênção de Jesus em nosso favor. Não importa a transitória impossibilidade de crer em que te encontres. Por minha vez, nada fiz ainda com que possa merecer a divina proteção e tenho recebido incessantemente um amparo celeste. Olha a humildade. Espiritualmente, meu filho, somos ainda crianças no grande e abençoado caminho. E somos crianças. A criança, ela pensa só o quê? Nela. No aqui e agora. Sentiu fome, grita. Tá molhada a fraldinha, grita. Quer brincar? Quer brincar. Pronto. Somos crianças espirituais. Somos ainda crianças no grande e abençoado caminho, qual acontece ao menino inconsciente na infância terrestre, que se desenvolve sem perceber a grandeza do sol que nos sustenta. Seguimos nascendo humana, ignorando a infinita sabedoria que nos ampara e dirige. Quem seria esse sol? Jesus. Apesar disso, por trás de todos os dons que nos felicitam, vive Deus que nos criou para o bem eterno e que espera por nosso crescimento com desvelos paternais. Nesse instante, o homem está desencarnando com o tórax aberto e trazendo lições. E aonde está o padrasto dele? Pálido. Colado na parede, né? Me fez lembrar aqui a cena da obra Paulo Estevão, Gesiel, morto ali naqueles momentos finais, Abigail conversando com ele e Paulo de Tarso, Saulo, pálido, encostado no muro. Lembra disso? Cena bem parecida.
Nesse instante, provavelmente pelo excesso de força que despendera, o moribundo caiu em perigosa crise hemorrágica. Pensa sangue. Golfava o sangue. Copioso. Copioso é pouco? Não. Através da boca e das narinas, dificultando a respiração. Tassiano inclinou-se, então, com filial piedade, para o agonizante, buscando socorrê-lo. Sentia-se, enfim, tomado de compaixão. Percebendo talvez o carinho que renascera no espírito do enteado, Vetúrio, sem dizer palavra, retirou-se, deixando-os a sós. Entretanto, o presbítero não mais tornou ao entendimento particular com o filho. Quando reabriu os olhos, trazia-os desmesuradamente abertos, qual se estivessem postos em horizontes diferentes da vida. Quinto Varro não mais enxergou o recinto acanhado da clausura. As paredes do cárcere, ante a visão dele, haviam desaparecido. O duro leito era o mesmo e podia ver Tassiano junto de si. Mas o espaço em torno estava repleto de entidades espirituais. Dentre todas, o agonizante reconheceu de imediato o velho Corvino e o pequeno Silvano. Lembra de Silvano? Aquela criancinha que foi morta com as mordidas dos cachorros, amando de Tassiano. O velho Corvino e o pequeno Silvano, que o olhavam afetuosamente. Tia, o Silvano morreu com 4 anos, ele está no mundo espiritual, ele permanece criança. O Silvano, ao desencarnar, criança, dependendo do nível espiritual, ele poderá recuperar sua forma antiga e não necessariamente continuar com a forma infantil. Agora, se Silvano não tem lá essas evoluções todas e precisa passar por esse período de infância, inclusive no mundo espiritual, talvez para esquecer um pretérito doloroso, ele não vai lembrar. Agora, se Silvano era um espírito já elevado, tomou a forma antiga, ao ir encontrar o quinto Varro, ele teria que se revestir de que forma? Da do Silvano. Ok? Ficou compreensível? O velho Corvino e o pequeno Silvano, que o olhavam afetuosamente. O santo apóstolo que o precedera na grande viagem da morte, sentara-se à cabeceira e acariciava-lhe a fronte empapada pelo suor da agonia. Silvano, por sua vez, fazia-se seguir de algumas dezenas de crianças, sobraçando delicados instrumentos de música. Porque lembra que o grande trabalho de Quinto Varro foi com as crianças. E as crianças vieram receber. Varro estampara no rosto largo e belo sorriso. Dirigindo-se a Corvino, com palavras que o jovem patrício passou a tomar como sendo manifestação alucinatória, falou em voz baixa, estranhamente reanimado. Benfeitor querido, este é o filho de minha alma. É o doce menino a quem me referi em nossas antigas conversações em Roma. Cresceu em outros braços e desenvolveu-se em outro clima. Ó meu Pai, tu sabes que longas e torturantes saudades
me dilaceraram o coração. Tu sabes como suspirei por esta hora de compreensão e harmonia. Contudo, ai de mim, os que se amam profundamente na terra costumam reencontrar-se no justo momento da grande separação. Ó Pai querido, não me relegues à aflição que trago no peito opresso. Balsamiza meu espírito ulcerado, sustenta-me para a viagem da morte. Dá-me forças, a fim de que eu possa seguir em paz, avançando no caminho que o Senhor me traçou. Não permita que os meus pés venham a vacilar na jornada nova. Daria tudo agora para ficar e desvelar-me pelo Filho inesquecido. No entanto, o nosso Divino Mestre honrou-me com o seu testemunho de confiança. Devo partir, deixando na retaguarda o fatigado corpo que me serviu de tabernáculo. Consola-me, porém, a certeza de que prosseguiremos ligados uns aos outros pelos laços sublimes do amor, que em toda parte é a herança gloriosa de nosso Pai Celeste. Perdoa-me a insistência com que me prendo a Tassiano, nos minutos supremos de minha despedida da terra. Ele ainda está moço e inexperiente. Não tem ainda suficiente altura espiritual para compreender o Evangelho. Mas o futuro nos auxiliará a vê-lo triunfante. Abnegado Corvino, não o abandones. Ajuda-o a refletir na grandeza da vida e a descobrir a luz do conhecimento cristão. O agonizante fez longo intervalo, enquanto o rapaz lhe afagava as mãos, sufocando as lágrimas. Em seguida, retomou a palavra, exclamando: Sei que só a meditação na magnanimidade do Eterno devia ser agora o meu pensamento único. Sei que só a infinita bondade do Senhor pode suprir o vazio de minha insignificância. Contudo, Tassiano é meu filho, e Jesus nos prometeu ilimitado perdão quando muito amássemos. Tassiano. O Marte parecia interessado em prosseguir, e o filho mostrava-se ansioso em continuar escutando, mas a resistência de Varro chegara ao fim. O moribundo emudecera. Somente os olhos, fitos no jovem angustiado, falavam sem palavras do carinho e da inquietação que lhe vagueavam na alma. Foi então que Silvano e a multidão dos meninos que o acompanhavam cercaram-lhe a enxerga humilde e começaram a cantar. Quinto Varro ouviu o velho hino, simples e terno, que ele mesmo compusera para felicitar os visitantes de sua escola, enquanto as crianças repetiam: companheiro, companheiro, na senda que te conduz, que o céu te conceda a vida, as bênçãos da eterna luz. Companheiro, companheiro, recebe por saudação nossas flores de alegria no vaso do coração. Quando o coro infantil emudeceu, Varro levantou-se
admirado. Contemplou o corpo que se imobilizara, abatido e exângue. A gratidão pelo invólucro amigo, que lhe propiciara tantas lições, banhava-lhe agora a alma em prece. Em minutos rápidos, reviu todas as lutas e dores do passado, com indefiníveis sensações de paz e de alegria. Corvino abraçava-o com a ternura de um pai a um filho querido, enquanto vários amigos, à distância, lhe dirigiam pensamentos de amor. O presbítero, desencarnado, via-se, no fundo, aliviado, quase feliz, mas de inopino, como quem acorda pela manhã clara, retomando alguma preocupação dolorosa da véspera, sentiu-se dominado por chaga invisível a corroer-lhe o coração. Repentinamente fixou Tassiano, que chorava em silêncio, e reconheceu nele a sua única dor. Inclinou-se impulsivamente sobre o rapaz e abraçou-o. O calor daquele corpo, como que lhe comunicava nova existência, os raios de sentimento emitidos pelo coração filial pacificavam-lhe o íntimo, balsamizando-lhe a mente atormentada. Conchegou-o de encontro ao peito, com infinito desvelo, experimentando intraduzível alegria, mesclada de amargura. Entretanto, o velho Corvino enlaçou brandamente e falou. Cenas do próximo capítulo. Foi bom. Agradecemos assim a Deus, nosso Pai. Agradecemos infinitamente a Jesus, o amor de nossa vida, e a espiritualidade amiga aqui presente. Que a misericórdia divina possa nos abençoar e que possamos sempre aprender com essas obras divinas. Graças te damos, Senhor.